Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí do pregão de hoje, o que aconteceu e também das marcações para deixar o gráfico pronto para o pregão de amanhã, sexta-feira, né, turma? Último dia da semana, começando aí a primeira semana do mês. Então a gente já quer deixar aí tudo organizadinho para que vocês possam ter aí as melhores marcações e com isso tá executando os trades no lugar certo, beleza? Queria antes pedir para vocês não deixarem de se inscrever no canal, deixar o like e curtir o vídeo, porque isso ajuda cada vez mais. Hoje a gente bateu a marca de 6.600, isso aí, a semana passada a gente chegou a 6.000, em uma semana já foram 600 novos inscritos, e isso só está sendo possível graças a vocês, tá? Então, meu muito obrigado, espero que o canal esteja ajudando vocês e que com isso vocês consigam aí deslanchar nesse caminho do trade, beleza? Então bora pro trade, bora pro gráfico, para a gente falar das marcações aí hoje, do que aconteceu, um pouco das movimentações, tá? E no final do vídeo eu vou deixar aqui para vocês um tutorialzinho para instalação da regra de coloração lá no Profit, como a gente já tinha combinado, beleza? Dessa forma vocês conseguem estar aí fazendo a colocação dessa regra de coloração. Bora então falar do gráfico aqui, o que aconteceu. Bom, hoje o pregão, hoje era dia da aula, né, com o pessoal do treinamento, e no começo do pregão, quando o preço abriu aqui já acima dessa região, a gente estava falando assim, olha turma, aqui o negócio é o seguinte, é esperar possível retração para esse preço ir buscar lá em cima. Quando a gente olha aqui, vocês vão perceber, deixa eu usar até essa FIBO aqui, que está aqui, que o preço ele veio o preço ele tem, não sei se vocês estão percebendo ultimamente, mas ele está respeitando demais as regiões de 50%, tá? Então olha só, o que o preço fez aqui, ó, ele foi cirúrgico aqui na região, desceu, ele abriu já capturando a liquidez aqui, daquele ponto que eu tinha falado no nosso estudo de ontem, né? Aí ele veio, tocou no 50%, aí ele ficou sambando aqui nessa região até a abertura do mercado à vista, como ele sempre tem feito, normalmente ele tem ali ficado uma meia hora, 40 minutos travado no início dos pregões, vocês podem perceber, ó, aqui também foi a mesma coisa, ultimamente tem acontecido isso com o índice, tá? Aqui também, ó, ele caminha um pouquinho, aí depois ele dá aquela travada até a abertura do mercado à vista e depois ele anda e aí anda de uma vez. Por isso que é importante ter paciência, espera o mercado à vista abrir, espera o preço se movimentar, não saiam querendo operar feito uns condenados logo que o mercado abre, né? O brinco, até eu falei lá com o pessoal hoje, os Ayrton Senna da boleta, né? Porque não pode ver um sinal verde que o pregão abriu que já sai querendo boletar porque quer ser o primeiro a sair operando. Até na aula teve um aluno que pegou essa comprinha aqui, ó. Ele pegou aqui e subiu até aqui na metade, deu 600 pontos dele, tá? Foi a entrada pelo 1 minuto aqui que ele fez. Foi um risco curtinho, deu 100 pontos a compra. Porque quando num minuto você enxerga muito claro isso aqui, ó. O preço ele segurou nessa região, depois ele renovou topo, falhou fundo, né? A questão da estrutura, de entender a estrutura. E aí ele pegou o trade aqui, alvo aqui e caiu fora, bateu a meta e foi para a praia, né? Porque ele mora na praia. Depois teve essa entrada aqui que, cara, eu chupei uma bala fenomenal. Tava explicando a questão da estrutura, pessoal da aula. Como eu sempre falo para vocês, né? Aula, eu me dedico a mostrar para a galera o que está acontecendo, mas às vezes acontece isso. Eu me pego na questão de explicar e acabei não me dando conta e passou. Foi embora o trem e eu fiquei de fora, tá? Aí o que aconteceu? No final da nossa live, aqui a hora que a gente estava acabando a aula, 11h30,
Ó, nós terminamos a aula no 11h30, exatamente nesse candle. Eu estava falando justamente sobre esses movimentos aqui para a galera. Ó. Eu deixei exatamente isso aqui, ó, que aqui nós tínhamos uma possibilidade de compra, que não executou minha ordem porque eu boto nos 50%, tá? Eu até brinquei com eles, eu deixei uma ordem no simulador aqui do TradingView e botei minha ordem no Profit. Depois vamos ver o que aconteceu, mas ele não pegou a ordem, tá? E acabei ficando. E depois eu falei que qual que seria a próxima oportunidade. Se por um acaso ele não desse essa entrada aqui, nós temos aqui uma renovação de estrutura, porque o preço fez isso aqui, ó, tá? E ele fez o choque. Lembre-se, né? O preço estava no movimento de subida, fez o choque, retração, né? Eu deixei bem claro lá para eles, né? A gente tinha aqui dois movimentos interessantes para a gente observar. Esses dois caras aqui, tá? Os dois imbalances aqui das duas regiões. Qual que é a questão, né? A questão que eu tinha falado dos dois riscos e a força do mercado. E o que aconteceu? Prevaleceu a força do mercado, porque o preço chegou. E aí é que eu falo para vocês que a gente tem que estar atento, às vezes, quando o mercado começa a mudar, por causa disso. Ó. De novo, tocou nos 50% e desceu. Então, tem que começar a pensar, né? Até eu tenho que começar a rever um pouco essa questão dos 50%, porque eu vejo que eu tenho ficado muito no ponto de ônibus por causa da entrada dos 50%, né? Talvez tenha que alinhar essa entrada de uma forma mais, digamos assim, mais técnica, né? Por exemplo, se por um acaso o preço tocar aqui, fazer a entrada com 150 pontos para trás e paciência se ele estopar, estopou, né? Para quê? Olha lá, o stop estando acima dos 50% está protegido, então talvez tenha que tomar essa decisão, porque ó, são dois trades aqui que ficaram. Aqui não, que de tarde eu não opero, né? Mas aqui foi um trade que eu fiquei na pedra e teria pago, né? Ó, no toque do imbalance. Mas é aquela história, né, galera? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Se ele vai pegar a ordem no toque, se vai pegar no 50%. O que a gente tem percebido o toque funciona, tá? Tem funcionado o primeiro toque muitas vezes. Inclusive aqui, ó, vou botar de volta aqui para vocês verem, ó, o imbalance que a gente tinha aqui. Espera aí que é o imbalance do 15 minutos, que é esse cara aqui. Ó, para vocês entenderem, que olha só, na manhã também aconteceu a mesma coisa. O preço abriu, tocou no imbalance e foi lá e pagou 600 pontos num candle só. Então, é esse ponto que tem que ser visto. Tá? Eu confesso a vocês, estou repensando mesmo. Para quê? Para dar uma pensada nessa função aí de estar analisando para tomar esse risco. O primeiro risco no toque, dependendo, claro, tudo depende da situação e do momento, né? Mas é uma dica que eu já deixo para vocês ficarem atentos, porque as regiões de 50%, o primeiro toque em imbalance, o preço tem respeitado e muito, tá? Muito mesmo, na maior parte das vezes, porque E é uma coisa engraçada que quando a gente começa a falar, a gente diz, ó, não é que ele está respeitando mais, é que a nossa leitura, com essas coisas que a gente está agregando, que eu tenho passado para vocês, eu tenho percebido que o filtro dos order blocks, o filtro das regiões, ele está ficando mais preciso, né? Podem ver que o preço tem respeitado cada vez mais. Por quê? Por causa da precisão. A gente está conseguindo, através do volume, através desse novo movimento que a gente tem colocado da coloração dos candles, tudo isso tem ajudado muito a gente encontrar onde estão as regiões de interesse dos institucionais,
porque a gente está vendo os candles onde teve muito volume, é onde está tendo defesa de preço. Por isso que hoje, inclusive, a gente postou lá no grupo a regra de coloração do Profit, que no final do vídeo eu vou estar mostrando para quem ainda não colocou, como é que coloca essa regra, tá? Então, isso que vocês têm que prestar atenção, turma, nessas movimentações e ver que as marcações estão cada vez respeitando mais. Isso ajuda muito o operacional a funcionar e vocês terem confiança. Porque quanto mais stop vai ser curto. E os gains, vocês estão vendo? 800, 1000, 1200, 600 pontos está sendo assim, ó, fácil de atingir com as movimentações do preço, porque não está dando calor. Então eu estou vendo aí que tá uma galera fazendo grana, todo mundo pegando bons trades, né? Então fiquem atentos a isso, a tomarem as decisões e não ter medo de tomar decisão, turma. Porque vocês estão vendo que mesmo tomando stops, no final a conta fecha, porque os gains são muito maiores. Beleza? Então bora falar aqui do preço. Mas marcações para o dia de amanhã, o que a gente tem aqui? Primeiro vamos para o 15. Porque no 15 minutos a gente tem essas regiões aqui, ó. Só que eu vou deixar marcado aqui essa zona aqui, ó, tá? Ó. Essa região aqui. Ah, Emerson, mas é uma região que não é um order block de um candle. Sim, é uma região que não é um order block de um candle. Mas ele é uma região que, quando a gente presta atenção, é onde o preço está segurando. Então não adianta eu marcar só aquele candle. A gente tem que ter essas visões. Olha o volume profile aqui, aonde é que está o preço, tá? Então o interesse dele está aqui, ó, tá nessa metade aqui, ó. A defesa é esse cara aqui, ó. Olha aqui. Tá? Onde é a defesa dele? 50% da região. Tá? Por isso que a gente começa a filtrar e fazer as marcações um pouco mais precisas. Isso vai ajudar muito vocês na tomada de decisão. Beleza? E aqui a gente tem aqui embaixo, voltando aqui para os nossos 5 minutos. A gente tem esse imbalance aqui. Imbalance, ó, desculpa, esse order block aqui embaixo do 5, tá? Que foi uma região renovada, né? Ele tinha feito essa mitigação no order block aqui de trás, pegou essa liquidez, então ele deixou uma nova zona de order block. Só lembrando, tá, turma? Esse order block aqui, ele é alvo, o preço está caindo. Prestem muita atenção nisso. E hoje a gente deixa uma nova região aqui, ó, tá? O preço fechou ali embaixo, nós temos uma nova região de prêmio e desconto, ok? Aí nessa região de prêmio e desconto, o que eu tenho? Eu ainda tenho aquele imbalance lá atrás, que eu não posso deixar de desconsiderar ele, tá? Tem o que também? Essa nova região aqui, que agora foi deixada, né? De extremidade aqui, ó. Tá. Vamos deixar linkado aqui também o order block vendedor dos 5 minutos. Tá? Continuamos com as outras regiões lá em cima, ok? Aquelas regiões ainda não foram mitigadas, elas permanecem, estão lá, tá? Os order blocks lá de cima. O Fair Value Gap aqui. E tem uma outra região interessante que eu vou deixar marcado, tá? Vocês já sabem por quê, né? Acabei de dar os 3 exemplos, né? E nós temos aqui um outro order block nessa região aqui, ó. Que esse cara aqui eu não tenho como não marcar, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê. Deixa eu só OBV sim. Por que eu não tenho como deixar de marcar esse cara, mesmo ele estando no 50%? Por conta desse cara aqui, ó, tá? Desse carinha aí, ok? Então, até quero mostrar aqui, só que não sei porquê. O VSC Wyckoff, não sei por que sumiu. Agora ele apareceu de volta e agora eu tiro, porque olha só, o maior volume do dia é esse cara aqui, tá? Então, por isso que eu quero e eu preciso deixar essa região muito bem marcada, porque esse cara aqui, ele pode ser determinante na continuidade do movimento, tá? O preço pode vir aqui para depois continuar o alvo. Lembre-se, ele está fazendo estruturas, né? Ele está quebrando estruturas, ó.
Tá fazendo topos e fundos mais baixos, ok? Ó, quebrou, fez mais uma quebra de estrutura aqui. Então, o preço está começando a querer olhar para baixo. Fazer aquela correção que a gente já tinha mostrado, eu até mostrei no grupo hoje, que a gente está esperando, né? Afinal de contas, nós temos esse range aqui do gráfico do que está valendo, né? E eu tenho esse cara aqui, ó, que é o meu range do movimento da alta. E para que, mas para que serve esse range do movimento da alta? Porque eu tenho o alvo aqui embaixo, tá? Mesmo assim, o preço fazendo essa queda, lembre-se da leitura que a gente faz no movimento macro. Eu ainda tenho uma LTB aqui, ó, ele testou, então ele pode vir aqui ainda para voltar. E se ele chegar aqui e der uma compra, por mais que a gente esteja errado e ele faça isso, a gente tem uma nova oportunidade, igual a gente teve aqui, né, que deu essa subida, igual nós tivemos nesse aqui hoje, que ele fez uma subida e perdeu fundo. Então a gente começa a ter as oportunidades para a gente estar olhando para o lado que nos interessa, beleza? Tá? Então muita atenção com isso. Porque assim, ó, o que vale a zona de liquidez agora é essa. Percebam aqui, ó, eu tenho um vácuo, ó. Aqui eu tenho um vácuo de volume, ok? Isso significa que candle passou direto, candle passou direto, tá? Muitas vezes quando o preço vem ali, ele passa direto, então ficam espertos com essa região, beleza? Então assim, ó, isso é o que a gente tem no mini índice pro pregão de amanhã, tá? Bora voltar por 5 minutos aqui para deixar o gráfico aqui já prontinho para vocês. E no dólar, o que a gente vê no dólar? O dólar hoje ele foi direto e reto, né? Bateu e foi só para um lado. Agora a gente vai ter que olhar aqui no time frame maior para ver o que ele foi fazer, né? Percebam, ele está nessa região aqui. Hoje ele foi buscar essa zona desse order block aqui que tinha sido de lá de trás, que eu até nem tinha marcado essa região, tá vendo? Ele foi buscar esse order block do 15. E aqui, ele tá trabalhando em cima dessa zona aqui, ó, tá? O movimento agora é esse topo. É aqui que é o ponto-chave, ok? Nós temos ali a extremidade. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa hora para ver como que ele tá. Porque eu acho que vai ser interessante eu dar uma olhada num time frame um pouco maior para a gente deixar marcada essa região aqui, tá, galera? Porque assim, ó, toda essa movimentação, inclusive eu vou deixar marcado aqui, ó, quer ver? Que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito. Deixa esse pavio do 30 aqui, ó. Essa extremidade aqui, vocês precisam ter atenção, tá? Porque ali pode morar o perigo, tá? 15 minutos aqui que a gente enxerga aqui, tem essa região aqui desse candle que engolfou. Então, uma possível, e aqui ó, liquidez, tá? Então, muito cuidado e muita atenção a isso, por isso que eu estou deixando marcado toda essa região lá de cima, ok? Lembrando, então, isso aqui é um order block do 15 minutos vendedor. E na parte de baixo aqui, não tem muito que a gente pensar, tá? O que eu tenho aqui é isso aqui, que nós vamos deixar marcado aqui. Essa zona toda aqui de imbalance. Mas que vou ser bem sincero para vocês, não sei se o dólar... Claro, não, a gente não pode provar, falar nada sem, né? Mas acho difícil o dólar ir lá para baixo do jeito que ele está subindo. Pode ser que amanhã seja um dia um pouco mais consolidado. Me desculpa, galera. Mas, assim, o que precisa ter atenção? Que aqui a gente não pode falar em venda, a não ser que ele faça uma quebra de estrutura, tá?
Ele teria que renovar esse topo, quebrar a estrutura para falar em venda. Enquanto ele não fizer isso, a gente está virado para um lado só. Inclusive aqui, eu vou deixar marcado esse fundinho aqui. Me afoguei. Opa. Eu vou deixar marcado esse fundinho aqui, só para vocês terem uma noção. Beleza? Então, dos estudos que a gente tem aí, era isso, tá? O dólar tá bem esticado, então, como eu falei para vocês, é acompanhar o preço na direção que ele está indo, e para pensar numa venda, ele teria que reverter aqui em cima, né? Aqui, ó, deixa eu inclusive deixar marcado aqui também para ficar ciente, né, que aqui nós temos um boss, tá? Lembrando, nós estamos olhando 15 minutos, tá, turma? Estou deixando essas marcações aqui no gráfico de 15 minutos, então estejam muito atentos em relação a isso. Beleza? Então, bora ao que interessa aqui, que eu quero mostrar para vocês sobre a regra de coloração aqui do Profit. Bom, não é esse aqui, peraí, turma, peguei a tela errada. Ó. A regra de coloração do Profit, vamos ampliar aqui, ó, para vocês que ainda não colocaram, tá? O que acontece? Deixa eu só explicar rapidinho aqui. Vocês vão pegar, clicar com o botão direito. Primeiro, para inserir, vocês vão vir aqui, ó, estratégias, importar, exportar estratégias. Aí aqui vocês vão procurar aquele arquivo que a gente deixou lá, o Emerson Color. Tá aqui, ó, Emerson Color. Eu não vou fazer porque eu já tenho ele, tá? Depois que ele entra nessa tela, vocês têm que colocar ele para o lado de cá. Aqui é o que tem disponível, aqui é o que você selecionou para importar. E clique em importar. Clicou em importar, ele já vai estar ok, já vai estar aqui no gráfico. Aí basta vocês virem aqui, inserir regra de coloração e ele vai estar aqui, ó, Emerson Color, tá? Aí é só incluir a regra de coloração. E aí o que é legal dessa regra é o seguinte, ó, ela te deixa personalizar a quantidade de candles que vocês querem enxergar, tá? Por que eu deixei 107 aqui, ó? Porque num dia, os candles de 5 minutos são 107 candles, tá? O de 15 minutos são 35. Então, se você quiser, por exemplo, você pode colocar aqui 70, que ele vai pegar a média dos 2 últimos dias do gráfico de 15. E eu acho um padrão legal, tá? Porque se você colocar no 5, você vai ver que você vai ter as marcações interessantes também, ela não vai mudar muito. Só que quando você coloca no 15 minutos, você consegue ter uma noção mais interessante, porque você está pegando a média de 2 dias do 15 minutos, tá? Então isso é muito legal para vocês estarem aí analisando. E caso vocês queiram fazer só a do dia, né? Coloca a quantidade de candles, né? Como vocês veem aqui, ó, são 35 candles que tem no 15 minutos. Configura a regra aqui para 35. Ele vai estar pegando sempre os 35 últimos candles, tá? Então, é simples e tranquilo para colocar essa regra. Tá? Espero que isso aí possa ajudar, e alinhando com essa questão do volume, eu acho que tende a ajudar muito vocês. Um pouco mais no futuro eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar para vocês um pouco mais no detalhe sobre esse cara aqui, ó, o Delta Gressel, tá? Esse indicador. Mas esse indicador, eu até que estava conversando hoje ali com o Marco, eu não vou disponibilizar para não confundir vocês, que ele não é simplesmente analisar, tá vermelho, tá azul, eu vou comprar, eu vou vender. Ele é muito complexo e ele é um parâmetro para você olhar para trás, é para você olhar, por exemplo, aonde é que está o dinheiro vendedor para uma possível tomada de decisão na volta do preço. É para você olhar ponto futuro. Então, ele é uma análise mais complexa. Tudo isso a gente aborda no treinamento, a gente vai mostrar, tem aula só sobre volume que pega todos esses detalhes, vai a fundo nisso, tá?
Então, tem tudo isso. Mas eu vou mostrar como que funciona no gratuito, tá? Eu não quero que seja só quem fizer o curso vai ter isso. Não. Eu vou deixar uma aula, eu vou gravar uma aula sobre o Aggression no YouTube. Vai ter a aula lá, padrão que a gente sempre deixa. 15 minutos, 20 minutos, o padrão das aulas que eu faço. Porque o conteúdo de graça é para ajudar mesmo vocês e vocês precisam ter o conteúdo. E claro, no treinamento é diferente porque o treinamento é uma aula de 1h30 só falando sobre volume. Então a gente não tem como fazer o mesmo conteúdo de 15, 20 minutos do YouTube e de um treinamento que é uma aula específica sobre volume. Mas é uma aula um pouco mais compacta, mas que vocês conseguem entender, assim como vocês têm entendido todas as outras aulas. As aulas têm em média 15, 20 minutos e esse padrão já consegue ajudar muita gente, tá? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. A gente se fala amanhã na nossa live, tá? Amanhã a partir das 9 horas da manhã. Conto com todos vocês. Tenham todos um bom descanso, bons estudos. Um grande abraço a todos e até amanhã.